A informação que eu tive é que o Juan Tressoldi vai passar por uma artroscopia. E como o Juan Tressoldi vai passar por uma artroscopia, a chance dele não voltar a jogar e ele não ficar no São Paulo é grande. O Juan Tressoldi tem uma chance enorme de não ficar no São Paulo. Hoje, inclusive, a chance dele não ficar no São Paulo é maior do que ficar, por conta dessa artroscopia que ele vai passar e pelo tempo de recuperação dele. Então, no final das contas, as pessoas gostam de manipular os fatos. Falam assim, então estão deixando o Alan Franco de lado para contratar o Juan Tressoldi. Não, ninguém está deixando o Alan Franco de lado. Inclusive, escrevi isso num post ontem. O São Paulo está otimista com relação à renovação do Alan Franco. No caso do Juan Tressoldi, a informação que eu tenho é que existe uma chance gigantesca dele não permanecer por conta dessa questão da artroscopia e desse problema físico que ele vai passar, tá? Só para vocês entenderem com relação a isso. Só que se o Juan Tressoldi ficar no São Paulo, imagina, o São Paulo vai fazer o quê com ele machucado durante meses? E do que vai adiantar ele ter meta se ele vai estar aqui machucado? Não vai adiantar porra nenhuma. Então, no final das contas, a perspectiva do Juan Tressoldi ficar agora, nesse momento, é pequena, por conta dessa artroscopia que ele vai passar. Então, tem toda essa polêmica. É o que eu falei, eu respeito quem acha que é um conflito de interesse inadmissível, mesmo o Gabriel não sendo o agente dele direto, sendo o Bertolucci. Eu respeito quem fala isso, mas volto a repetir, sempre tem um monte de caso e todo mundo gosta de falar sempre um monte de merda. E deu o meu próprio exemplo aqui. Eu já tomei, já pegaram meu filho, que na época tinha 12 anos de idade, atacaram meu filho por conta disso, porque as pessoas elas não estão nem aí com quem elas estão falando. Elas sempre jogam o nome das pessoas no fogo e sempre querem tirar o mérito de qualquer coisa. No caso do Juan, ele dentro do campo, para mim, ele representou como jogador. Agora, contratar ele machucado não faz sentido e é o que me falaram. Pode ser que realmente ele não fique por conta dessa lesão. Zanqueto, com o Juan machucado, o São Paulo não é obrigado a ficar com ele? Sim, Tom. O São Paulo deveria cuidar do Juan por questões de CLT. Mas o Sassuolo pediu o jogador de volta. Então, como o Sassuolo está assumindo a responsabilidade como dono dos direitos federativos e econômicos do jogador, eles têm o direito de cuidar do Juan Tressoldi lá. O São Paulo se ofereceu para renovar o contrato dele por 1 ano, sem custos, já que ele estava machucado e ele não bateria meta nenhuma, mas o Sassuolo não aceitou, porque o Sassuolo blefa, né? O Sassuolo queria que o São Paulo pagasse. O São Paulo falou, não tem dinheiro, então não vai rolar. E aí, nesse meio tempo, surgiu esse assunto aí do Gabriel, aí, o Gabriel Vieira, não sei o quê, que é o representante do Juan, ser concunhado do Rui Costa, que surgiu essa história e eu já falei sobre esse assunto aí, explicando para vocês. Repito, se é possível evitar, evite. Não evitaram? Aí a gente tem que avaliar o contexto. O Juan foi importante para o São Paulo? Foi bom? O São Paulo pagou 1.200.000 pelo empréstimo dele, gente. 1.200.000 para um jogador que estava jogando na Europa, um zagueiro para jogar. Hoje em dia, o Santiago Longo, ele custou mais caro do que o Juan, só para vocês terem uma ideia. Então não dá nem para dizer que assim, fizeram um baita esquema para trazer o Juan Tressoldi. O esquema seria se fizessem de tudo para ele bater a meta. Mas no caso, eu lá em janeiro falei que tinha um programa de não bater a meta nem dele, do Marcos Antônio, e não bateu. Então, no final das contas, esse assunto para mim é um assunto meio tosco até da gente ficar discutindo. Porque se quisessem manipular, tinham manipulado. Se quisessem fazer esquema, tinham feito esquema. No final das contas, o jogador está aí livre hoje e não tem obrigação nenhuma de pagar os 26 milhões dele. Beleza? O Antônio Ramos falando, artroscopia no menisco, ele volta em menos de 2 meses. Volta em menos de 2 meses a jogar ou volta em menos de 2 meses aos trabalhos de fisioterapia, essas coisas? Eu não sei, não sou médico. O Sérgio falando isso aí não tem nada a ver, a gente gosta de tumultuar qualquer coisa. O Juan joga bem, é do Bertolucci, ainda mais teria que envolver o Sassuolo. É ridícula essa associação. Então vamos lá, vamos falar do nosso amigo Alan Franco. O Alan Franco, o São Paulo evoluiu muitas etapas já com o agente dele e com o jogador. O Alan Franco, em conversas com os dirigentes do São Paulo, deixou claro que não tem interesse de sair do São Paulo e continua com o projeto dele, plano A, permanência no São Paulo, tá? O projeto, o plano A é permanência no São Paulo. Então, o Alan Franco, o agente, todos eles continuam dizendo que a perspectiva do Alan Franco é ficar, a negociação financeira com eles está evoluindo e existe um otimismo de anúncio da renovação do Alan Franco em breve. Essas são as informações que eu tenho. Então, a priori, inclusive o próprio Hernan Crespo falou que conta muito com o Alan Franco, que gostaria demais de ficar com ele. Ele tinha pedido o Alan Franco na primeira passagem dele e ele considera o Alan Franco fundamental para esta
continuidade dele, para esse trabalho dele nesse segundo semestre, beleza? Então, essa informação do Alan Franco que eu tenho, e pelo visto são as mesmas informações que outras pessoas apuraram, como o próprio André Hernan também comentou sobre esse assunto, ela vai exatamente pelo mesmo lugar do que a gente já tinha falado. Eu já venho falando dessa informação do Alan Franco tem pelo menos uns 4, 5 dias, e ontem o André Hernan também falou exatamente a mesma coisa.